Você já imaginou como é possível embarcar 20.000 bois gordos sem transformar tudo em um verdadeiro caos? Já pensou na quantidade de caminhões, peões, estradas, dinheiro e pressão envolvidos em uma operação desse tamanho? Porque basta um único erro para causar um prejuízo milionário. Enquanto muita gente dorme, existe uma verdadeira força-tarefa acontecendo no meio da madrugada. Caminhões chegando sem parar, bois descendo dos pastos, equipes correndo contra o tempo e uma logística tão grande que parece até operação militar. Mas o que quase ninguém vê são os bastidores mais tensos dessa missão gigantesca. Como controlar 20.000 animais ao mesmo tempo? O que acontece quando um caminhão quebra no meio da estrada? Quanto dinheiro está em jogo em apenas um único embarque? E será que existe algum segredo por trás das maiores operações da pecuária brasileira? Hoje você vai conhecer por dentro uma das operações mais impressionantes do agro brasileiro. Um trabalho pesado, perigoso e cheio de desafios que pouca gente imagina como realmente funciona. Então já se inscreve no canal agora, porque aqui você vai conhecer histórias reais, curiosidades do campo e os bastidores do agro que quase ninguém mostra. E prepara-se, porque o que acontece por trás do embarque de 20.000 bois gordos vai te surpreender até o final desse vídeo. O sol ainda nem apareceu no horizonte e a movimentação já começou na fazenda. Os caminhões estão alinhados perto do curral, os peões conferem as porteiras, enquanto o som do berrante corta o silêncio da madrugada. Parece simples olhando de longe, mas o embarque de 20.000 bois gordos é uma operação gigantesca que exige planejamento, experiência e muita organização para funcionar sem erro. Qualquer atraso pode causar prejuízo enorme, desgaste nos animais e confusão na logística. Por isso, tudo começa muitos dias antes do primeiro caminhão encostar na balança. A preparação envolve equipes espalhadas por vários setores. Tem gente responsável pela alimentação final do gado. Outros cuidam da documentação, da programação dos frigoríficos, das rotas dos caminhões e também da divisão dos lotes. Cada boi precisa estar identificado corretamente, dentro do peso ideal e liberado para transporte. Quando se fala em 20.000 cabeças, não existe espaço para improviso. Um detalhe pequeno vira um problema gigantesco em questão de minutos. Os currais passam por revisão completa. Porteiras são reforçadas, corredores recebem manutenção e as balanças são calibradas novamente. Tudo precisa funcionar rápido, porque o embarque acontece praticamente sem parar. Em muitas operações desse tamanho, os caminhões entram e saem 24 horas por dia. Enquanto um lote está sendo pesado, outro já está descendo do pasto. Enquanto um caminhão parte para o frigorífico, outros 2 já aguardam carregamento. Os peões conhecem bem o comportamento do gado. Eles sabem que qualquer gritaria ou correria pode estressar os animais e causar acidentes. Por isso, a condução precisa ser firme, mas tranquila. O embarque moderno já não funciona mais na base do desespero. Hoje, grandes fazendas trabalham com manejo racional, evitando pancadas e reduzindo o estresse do rebanho. Isso melhora até a qualidade da carne no frigorífico. Antes do embarque começar de verdade, os lotes são separados conforme o destino. Nem todos os bois vão para o mesmo frigorífico. Muitas vezes, os animais são divididos entre diferentes plantas frigoríficas em cidades e até estados diferentes. Cada caminhão sai com documentação específica, horário programado e rota definida. Existe uma coordenação parecida com operação militar. Os motoristas também recebem instruções detalhadas. Alguns trajetos levam poucas horas. Outros atravessam a madrugada inteira. O cuidado com os animais continua durante toda a viagem. Paradas, velocidade e horários são calculados para evitar perda de peso e sofrimento excessivo. Afinal, um boi gordo pronto para abate vale muito dinheiro, e qualquer queda de rendimento representa prejuízo direto. Quando chega a hora do primeiro embarque, a fazenda inteira entra em ritmo acelerado. Os bois descem em grupos pelos corredores do curral.
O barulho dos cascos levanta poeira enquanto os funcionários observam cada detalhe. Alguns animais tentam voltar, outros ficam inquietos com o movimento, mas a equipe já está acostumada com isso. Cada peão sabe exatamente onde deve ficar. Na balança, o controle é rigoroso. O peso precisa estar dentro da média esperada. Bois muito leves podem ficar para outro lote. Já os mais pesados são separados conforme exigência do frigorífico. Em operações gigantescas, computadores registram tudo em tempo real. Quantidade embarcada, peso médio, horário de saída e identificação dos caminhões. Nada pode sair errado. Enquanto isso, do lado de fora do curral, a fila de carretas só aumenta. Caminhões boiadeiros chegam sem parar. Alguns motoristas descansam na cabine, outros aproveitam para tomar café antes da próxima viagem. O clima mistura tensão, poeira e adrenalina. Porque movimentar 20.000 bois gordos não é apenas trabalho pesado, é uma engrenagem enorme funcionando ao mesmo tempo. E quando os primeiros caminhões finalmente deixam a fazenda, ainda no começo da manhã, começa uma das etapas mais delicadas de toda a operação. Porque dali para frente, além da distância, entram em jogo as estradas, o tempo, os imprevistos e a corrida contra o relógio para garantir que cada animal chegue ao destino na condição perfeita. As primeiras carretas seguem levantando poeira pelas estradas, enquanto a fazenda continua funcionando sem parar. Atrás delas, dezenas de outros caminhões aguardam autorização para encostar no embarcadouro. O ritmo precisa ser contínuo. Se houver demora em qualquer etapa, a fila trava, o gado se agita e toda a programação começa a sair do controle. Por isso, existe uma equipe monitorando cada saída praticamente minuto a minuto. Nas estradas, os desafios aparecem rápido. Um pneu furado, um trecho interditado ou até uma chuva forte podem atrasar várias viagens ao mesmo tempo. E quando se trabalha com 20.000 bois gordos, qualquer atraso vira um efeito dominó gigantesco. Os frigoríficos já estão preparados para receber os animais em horários específicos. Se os caminhões chegam fora da programação, o desembarque fica congestionado e o prejuízo começa a aumentar. Por isso, muitas operações usam comunicação direta entre fazenda, motoristas e frigorífico durante todo o trajeto. Os caminhoneiros avisam posição, tempo estimado de chegada e qualquer problema encontrado pelo caminho. Em alguns casos, existem equipes espalhadas pelas rotas principais, justamente para dar suporte rápido em emergências. Tudo precisa funcionar como relógio. Enquanto isso, dentro da fazenda, o embarque continua pesado. O curral praticamente não para vazio. Um lote sai e outro já entra logo atrás. Os peões mal têm tempo de descansar. O serviço exige atenção constante, porque o comportamento do gado muda ao longo do dia. Com calor forte, os animais ficam mais cansados. Durante a noite, o manejo exige ainda mais cuidado por causa da iluminação e da movimentação reduzida. A alimentação também entra no planejamento final. Bois muito tempo sem comer podem perder peso rapidamente. Então existe um cálculo preciso entre horário de retirada do pasto, tempo de espera no curral e duração da viagem. Cada arroba conta. Em uma operação desse tamanho, poucos quilos perdidos por animal podem representar centenas de milhares de reais desaparecendo sem ninguém perceber. Quando os caminhões começam a chegar nos frigoríficos, outra grande estrutura entra em ação. Equipes recebem os animais, conferem documentação, verificam identificação dos lotes e organizam os desembarques. Tudo precisa acontecer rápido para evitar filas longas de carretas. Alguns frigoríficos conseguem processar milhares de cabeças por dia, mas mesmo assim, uma operação desse porte exige coordenação extrema. O desembarque também segue regras rígidas. Animais cansados ou muito estressados podem sofrer lesões, prejudicando a qualidade da carne. Por isso, os corredores são planejados para facilitar o movimento do gado sem correria.
Muitos frigoríficos modernos utilizam sistemas que diminuem ruídos e evitam distrações para manter os bois mais calmos. Enquanto parte do rebanho já chegou ao destino, outra parte ainda está saindo da fazenda. O embarque de 20.000 bois gordos pode levar dias inteiros, dependendo da distância, da quantidade de caminhões disponíveis e da capacidade dos frigoríficos. Em alguns momentos, parece impossível controlar tanta coisa ao mesmo tempo, mas é justamente aí que aparece a força da pecuária brasileira. Por trás de cada operação gigantesca, existe uma cadeia enorme de trabalhadores, peões, motoristas, veterinários, balanceiros, operadores de curral, mecânicos, equipes administrativas e coordenadores logísticos. Muita gente imagina apenas o caminhão carregado passando pela estrada, mas quase ninguém enxerga toda a estrutura necessária para fazer aquilo acontecer. E o mais impressionante é que mesmo com toda a tecnologia atual, muita coisa ainda depende da experiência humana. O olhar do peão para perceber um animal cansado, a habilidade do motorista nas estradas difíceis, a rapidez da equipe para resolver problemas inesperados. Em operações assim, máquina ajuda, mas quem faz tudo funcionar de verdade são as pessoas. Quando o último caminhão finalmente deixa a fazenda, sobra o silêncio depois de dias intensos de trabalho. A poeira baixa devagar, os currais ficam vazios e as equipes começam a respirar aliviadas. Foram milhares de animais embarcados, centenas de viagens realizadas e uma operação milionária concluída com sucesso. E para quem vê de fora, talvez pareça apenas transporte de gado. Mas para quem vive esse mundo todos os dias, embarcar 20.000 bois gordos é uma demonstração gigantesca de organização, resistência e força do agro brasileiro.